E se a história que a gente conhece sobre Jesus estivesse, na verdade, incompleta? Hoje vamos explorar uma visão bem diferente, que vai muito além do que a religião costuma contar, com base nos insights de Júnior Legrazi. A ideia é espiar o que pode ter sido deixado de fora dos textos oficiais. Nosso roteiro de hoje se divide em 5 partes. E vamos começar por algo que parece básico, mas não é. O próprio nome que a gente acha que conhece tão bem. Então, para começar, a proposta aqui é questionar a própria identidade dessa figura. Não se trata só de quem ele era, mas de como a história pode ter, digamos, alterado a essência da mensagem. E aqui já vem a primeira surpresa. O nome Jesus, como a gente conhece, é bem mais recente do que se imagina. A fonte que estamos analisando aponta que seu nome original era Yeshua, em aramaico. E essa mudança, olha só, não é só um detalhe de tradução. Ela meio que representa o início da transformação da figura histórica para um ícone religioso, distanciando-o de suas raízes. Isso nos leva a uma ideia muito forte. Yeshua, assim como outros grandes mestres, nunca teve intenção de fundar uma religião. A mensagem dele era sobre um caminho de vida, sobre princípios universais. A instituição, a religião, isso tudo teria sido criado depois, pelos seus seguidores. Ok, mas se ele não estava fundando uma religião, o que ele estava fazendo então? Pois é aqui que a história fica ainda mais intrigante, quando a gente olha para uma lacuna gigantesca na biografia oficial. A narrativa da Bíblia simplesmente pula dos 12 aos 30 anos da vida dele. 18 anos sumiram, e a fonte nos faz perguntar o que aconteceu nesse tempo todo. Por que esses anos tão importantes de formação foram simplesmente apagados? O que será que ele aprendeu que foi considerado radical demais para a história oficial? Bom, segundo esta perspectiva, Yeshua não ficou parado em Nazaré. Muito pelo contrário, ele teria feito uma jornada épica de aprendizado pelo mundo antigo, absorvendo sabedoria espiritual do Tibete à Índia e ao Egito. Ele estava se preparando, se tornando um mestre, muito antes de começar a ensinar. E o que ele trouxe de volta dessa jornada incrível? Qual era a mensagem central que ele aprendeu e que seria a base de toda a sua missão? E a resposta é de uma simplicidade que chega a ser revolucionária. O reino de Deus está dentro de você. A fonte argumenta que essa era a essência de tudo. A busca não é externa, em templos ou no céu, mas sim interna, no coração de cada um. E como acessar esse reino interior? Através de 4 sentimentos divinos: amor, compaixão, perdão e respeito. Percebe? Não era um conjunto de regras, mas sim um mapa para a transformação pessoal. Era sobre como viver e não em que acreditar. Essas ideias de que Deus é uma luz interior e que o autoconhecimento é o caminho são encontradas nos textos gnósticos, evangelhos que acabaram ficando de fora da Bíblia. A fonte argumenta que eram eles que continham a verdadeira chave para a liberdade espiritual que Yeshua ensinava. O poder não vem de fora, mas de dentro. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa mensagem de poder interior se transformou num sistema externo de controle? A resposta, segundo a fonte, está num conflito lá no início do cristianismo. De um lado, os gnósticos, que buscavam a salvação pelo conhecimento interior. Do outro, os ortodoxos, que defendiam a salvação pela fé nos dogmas. No fim das contas, a visão ortodoxa prevaleceu e a busca pessoal pelo conhecimento foi substituída pela exigência da fé. E o ponto de virada definitivo aconteceu uns 300 anos depois. O Império Romano, precisando de uma ferramenta para unificar seus povos, adotou e moldou o cristianismo como religião de Estado. E assim, uma mensagem de libertação interior foi transformada numa estrutura de poder e controle político. A fonte vai ainda mais longe e sugere que essa distorção é visível na própria Bíblia. Já parou para pensar na contradição entre o Deus punitivo do Antigo Testamento e o Deus amoroso do Novo? A teoria aqui é que essas duas figuras seriam representações de deuses muito mais antigos, lá das lendas sumérias, que foram fundidos numa só escritura, criando um Deus com personalidades bem conflitantes. Certo. Se a mensagem foi distorcida, qual era a sua forma original? Para tentar entender isso, a gente precisa olhar para um quadro maior para ver como esses ensinamentos se conectam a uma sabedoria que talvez seja universal. O argumento aqui é que Yeshua foi um de muitos avatares que vieram compartilhar as mesmas verdades essenciais sobre amor, compaixão e autoconhecimento. Ele não seria o único detentor da verdade, mas um dos grandes mensageiros dela. E isso nos leva a questionar: será que uma única religião tem um monopólio da verdade? A fonte aponta para culturas e nações muito prósperas ao redor do mundo que não seguem o cristianismo.
como uma evidência de que a prosperidade vem do alinhamento com princípios universais e não da adesão a um dogma específico. Talvez esta citação de um texto filosófico lá do século XVII resuma tudo perfeitamente. Eu não quero que você acredite em mim, quero que você me sinta em você. A divindade não seria um sistema de crenças para se aceitar, mas uma experiência para se viver. E essa é talvez a conclusão mais importante. A vida de Yeshua não seria uma história para ser simplesmente adorada, mas um modelo a ser seguido. Um convite para a nossa própria jornada de busca, aprendizado e transformação espiritual. E tudo isso nos deixa com essa questão final, que ecoa através dos séculos. Se a figura histórica de Yeshua voltasse hoje, ele se reconheceria nas religiões criadas em seu nome? Uma reflexão importante sobre a essência da mensagem contra a estrutura da religião. Este conteúdo fez sentido para você? Curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se